pessoal, última aula desse bloco aí de circuitos sequenciais, né? Vimos bastante conteúdo neste bloco, vimos a parte de LEDs, flip-flops, registradores, contadores assíncronos, contadores síncronos. Na aula anterior eu mostrei para você um contador crescente e decrescente, lembra? Inclusive projetamos e colocamos num simulador para mostrar o comportamento dele, né? E para a gente fechar esse bloco com chave de ouro aí, vamos falar sobre os geradores de sequência pseudo-aleatórias. Esses geradores de sequência pseudo-aleatórias, apesar do nome causar uma certa estranheza em algumas pessoas, ou causar um certo medo por achar que vai ser um pouco complexo, na verdade você vai usar as mesmas ferramentas que você já vinha utilizando para projetar os circuitos contadores síncronos. Então, se você ainda não dominou essas ferramentas, eu sugiro você voltar algumas aulas para revisar, né, praticar exercícios e rever conceitos para poder finalizar com essa aula aqui, porque a gente vai usar os conceitos que já vimos e vamos usar de forma meio que eficiente, né, da forma que fizemos na aula anterior, por exemplo, onde montamos apenas alguns mapas só para poder resolver essa parte de síntese de contadores. Porque um gerador de sequência pseudo-aleatória nada mais é do que uma máquina de estado também, assim como o contador, só que ao invés de seguir uma regra, a sequência de estados bonitinha, né, como se fosse o contador incrementando, decrementando, ou qualquer outra sequência lógica, ele vai seguir uma sequência que não é lógica, parece aleatória, mas como é determinado pelo usuário essa sequência, né, ou através de alguma outra forma de determinar os estados aleatórios, ela é caracterizada como uma sequência pseudo-aleatória, porque ela é determinística, né? Então, preparados para começar essa aula? Vamos embora! Bom, pessoal, aqui estamos com o nosso gerador de sequência pseudo-aleatória, né? Eles não obedecem a uma sequência lógica, ou seja, a aleatoriedade é definida como uma quebra de uma ordem, né? Então, como vimos anteriormente, os contadores síncronos crescentes ou decrescentes, eles seguiam uma certa ordem, né? Incrementava de 1 em 1 para poder chegar, ou decrementava de 1 em 1. Se você tivesse, por exemplo, um contador de estados pares, ele só contaria estados pares, então eles têm uma ordem. Um gerador de sequência pseudo-aleatória, ele não tem uma ordem, mas ele é considerado pseudo-aleatório porque os estados eles são determinados. Para você criar um gerador de sequência pseudo-aleatória, aliás, criar um gerador de sequência aleatória, você teria que ter um sistema não determinístico para poder gerar esse tipo de sequência. No caso do computador, do sistema digital, circuito digital, não, você precisa de um sistema determinístico para gerar essa sequência. Então, os números parecem ser randomizados, né? Mas de certa forma eles respeitam um certo padrão quando você vai avaliar para várias sequências, né? Então possa ser que se repita as sequências quando você está utilizando esse sistema determinístico para poder gerar a parte de estados aleatórios, né? Então aqui você tem, por exemplo, um diagrama de estados, eu coloquei aqui um diagrama de estados pseudo-aleatório, está no estado 0, vai para o estado 3, depois para o 7, 1, 5, 4 e volta para o 7. Nem todo gerador de sequência pseudo-aleatória ele volta para o estado inicial. Nós vimos geralmente um diagrama de estados em que os estados seguiam uma lógica, né, e voltavam para o estado inicial. Um gerador de sequência pseudo-aleatória ele pode voltar para o estado inicial. Só que aqui a gente vai avaliar um como se não voltasse. Para você ter essa noção, inclusive na simulação. Você vai perceber que, de fato, o circuito projetado ele segue esse estado, que ele vai ficar preso nesse loop e só vai poder sair daí, ou seja, voltar para o estado 0, após um reset forçado. E a gente vai ver isso lá na simulação. A ideia daqui é a gente usar a flip-flop JK para poder projetar esse tipo de circuito. Então eu coloquei a tabela de transição de estados aqui embaixo. Começando no estado 000, vamos fazer a tabela de transição aí, né? Então você vai usar 3 flip-flops, porque você tem até 7 aqui, né? É o maior número que tem aí. Para representar 7 você precisa de 3 bits, né? Então, do estado 0 ele vai para o estado 3. Do estado 3 ele vai para o estado 7. Do estado 7 ele vai para o estado 1. Do estado 1 ele vai para o estado 5. Do estado 5 ele vai para o estado 4. E do estado 4 ele vai para o estado 7. Pronto, temos aí a nossa tabela de transição de estados. Preste bastante atenção nesta parte aqui, os min-termos, né? Você tem um min-termo 0 aqui,
o min termo 3, min termo 7, min termo 1, min termo 5 e min termo 4. Então, bastante atenção aí quando for fazer o preenchimento no mapa. Eu vou estruturar o mapa aqui e vou apresentar para vocês já pronto. Aguenta aí. Voltamos aqui já com os mapas. Lembrando que eu vou fazer isso aqui da mesma forma que eu fiz como na última aula para o JK, né? Vou fazer um único mapa para o J e o K e nós vamos avaliar a seleção dos símbolos, né? Baseado nas regras de símbolos para o JK em circuitos sequenciais que a gente já viu em aulas anteriores. Se você não lembra, é bom você revisar esse conteúdo e principalmente a última aula, quando utilizamos essa parte mais eficiente e mais rápida de se avaliar, de se projetar, né? Um circuito sequencial, seja ele síncrono ou com pseudo-aleatoriedade aí, né? Então vamos fazer o preenchimento dos mintermos aqui, né? Os mintermos não, desculpe, né? Vamos preencher com as transições de estados, né? Vamos começar pelo J2, K2, então a gente vai avaliar primeiro esta coluna aqui, inicialmente, né? Então vamos observar as transições, eu vou preencher com verde. E vou preencher com laranja, né? Então repara aqui, ó, de 0 foi para 0 é o mintermo 0. Então 0 aqui. De 0 foi para 1, aqui é um gordo, mas é um gordo no mintermo 3, ó. Mintermo 0, 1, 2, 3. Então o gordo está aqui, ó. De 1 para 0 é 0 gordo, é no mintermo 7. Então você tem 0 gordo aqui. De 0 para 1 é um gordo no mintermo 1. Você tem aqui. De 1 para 1 é 1 no mintermo 5. Então 0, 1, 2, 3, 4, 5. É o mintermo 1 aqui. E o 1 para 1 no mintermo 4. Então você tem 1 aqui. E o restante, don't care, né? Não apareceu aí, não importa. Então para o J eu vou usar o verde. E para o K eu vou usar o vermelho. Então a seleção do J, você sabe que você tem que selecionar obrigatoriamente um gordo e você tem que evitar os zeros. Então eu vou agrupar o restante dos símbolos com um gordo se eu precisar. Então esse um gordo e esse um gordo aqui eu tenho que obrigatoriamente selecionar no mapa do J. Só que eu não posso fazer essa seleção aqui porque envolve esse zero. Mas para o J eu posso fazer essa seleção aqui, ó. Então para o meu J2 eu sei que vai ser igual a Q0. E para o meu K, ora, o K eu preciso selecionar o zero gordo, só que eu não posso selecionar nenhum símbolo 1, né? Então eu posso agrupar o zero gordo com qualquer outros símbolos, exceto 1, né? Então não posso agrupar esses 4 aqui, mas esse zero gordo eu posso agrupar dessa forma aqui, ó. Então o meu K2 vai ser igual ao Q1. Então aqui já determinando as equações do Q2, né? Vamos fazer o Q1 agora, né? Então, o Q1, vamos analisar aqui, eu vou colocar já na cor laranja, para a gente começar a seleção, né? 0 para 1, você tem um gordo aqui nesse caso. De 1 para 1, você tem 1 no 3. De 1 para 0, você tem 0 gordo no 7. De 0 para 0, você tem 0 aqui no 1. De 0 para 0, você tem 0 no 5. E de 0 para 1, você tem um gordo no 4. Então, a seleção do meu J, que eu vou colocar em verde aqui, ele será esse agrupamento aqui. Já que eu não posso agrupar, por exemplo, essas pontas, porque essas pontas aqui envolveriam esse zero, e no mapa do J eu não posso pegar zero, né? Então, eu vou agrupar com esses dois don't care e formo esse agrupamento aí com 4 elementos. Então, o meu J1 ele será igual a Q0 barra. E quem vai ser o meu K? No meu K eu tenho que pegar o zero gordo, só que eu não posso selecionar o zero gordo com 1, né? Com símbolo 1. Então eu não poderia selecionar esses 4 aqui, por exemplo, ou esses 4 de baixo. Só tem como selecionar esse zero gordo aqui com esse agrupamento aqui, ó. Então o meu K1 será igual a Q2. E por fim agora vamos fazer Q0, né? Então volta para o laranja aqui. Vamos lá. De 0 para 1, eu tenho um gordo aqui. De 1 para 1, no mintermo 3, eu vou ter um aqui.
De 1 para 1 é o 7, né? Vou ter 1 aqui. De 1 para 1 aqui, eu vou ter 1. De 1 para 0 é o 0 gordo. Vai estar no 5, né? 0 gordo. E de 0 para 1, eu vou ter um gordo aqui no 4. Aqui vai ser don't care e aqui vai ser don't care. Então vamos avaliar qual vai ser o nosso K aí, né? O nosso J e o nosso K, né? O J, eu posso agrupar todo o mapa. Eu tenho algum 0 aí nesse mapa, eu não tenho nenhum 0, só tem um 0 gordo, né? Mas o símbolo 0 eu não tenho. Então o J0 eu posso agrupar isso aqui tudinho. J0 vai ser igual a 1. E o meu K, eu posso agrupar todos aí? Aí não. No K, repare que eu tenho 1 aqui, o símbolo 1, né? Eu não posso agrupar esse 0 com esse 1 aqui, né? O único agrupamento que eu vou poder fazer aí com o 0 gordo para o mapa do K vai ser esse 2 aqui, ó, esses dois, né? Porque não tem como agrupar as pontas, porque tem esse símbolo 1 aqui. Não tem como agrupar esses 4, porque tem esse símbolo 1 aí. Então, meu K0 vai ser igual ao Q2 e Q1 barrado. E aí você tem as equações do seu circuito gerando uma sequência pseudo-aleatória aí, né? Vamos embora lá para o simulador para verificar o funcionamento dele, beleza? Aqui estamos com o nosso gerador de sequência pseudo-aleatória montado aqui no Circuit Maker, né? Eu coloquei um Master Clear aqui, por quê? Porque como aquele gerador de sequência que nós vimos agora, né? Ele fica preso num loop, né? Só para você relembrar como é que fica esse gerador de sequência pseudo-aleatória, né? Ele vai do estado 0 para o 3, depois para o 7, 1, 5, 4. Beleza? Então vamos voltar para lá, para o nosso circuito, né? Então no nosso circuito aqui, ele vai ter que ir para o estado 0, 3, 7, 1, 5, 4, 7, né? Tem que ficar preso nesse loop aí. Só vai sair se você aplicar um pulso de nível lógico baixo na entrada do reset aqui de todos eles, né? Eu deixei na entrada do set, ou preset, né? Aqui de cima tudo em nível lógico alto, ou seja, no estado de repouso, desativado, né? E na entrada de preset aqui, que ele está chamando de reset, né? A gente colocou essa chave para poder zerar tudo. Então vou rodar aqui a simulação, está no estado 0 inicial, então do 0 vai para o estado 3, 7, 1, 5, 4, 7. E ele vai ficar preso aí, ó. Observe. 1, 5, 4, 7. Ele não volta mais para o 0. Então, se eu aplicar um Master Clear aqui, aí ele volta para o 0. Mas se você voltar de novo para aquele loop, 1, 5, 4, 7. 1, 5, 4, 7. E vai ficar nesse loop aí eterno, só saindo daí quando você aplica o Master Clear ou quando o sistema for desligado nesse caso. Beleza? E encerramos aqui esta última aula deste bloco de circuitos sequenciais. Vamos para os destaques para ver que o que fizemos nessa aula foi mais do mesmo que fizemos já em aulas anteriores, não é isso? Vimos que para você projetar um gerador de sequência pseudo-aleatória não tem segredo, né? Você vai usar aquele passo a passo que vimos para a síntese de circuitos contadores sequenciais. Você tem que saber qual tabela de simbologia você vai utilizar baseado no flip-flop que você vai aplicar na síntese do gerador de sequência pseudo-aleatória, na verdade. Tem que ter bastante atenção quando é para preencher justamente os símbolos da análise da tabela de transição com base nos mintermos, né? Porque como o gerador de sequência pseudo-aleatória, quando você vai reescrever ele na tabela de transição de estados, se você for reescrever na sequência em que ele está no diagrama de estados, você tem que prestar bastante atenção na parte dos mintermos, né? Na parte das casas do mapa K que você vai preencher com os símbolos da tabela de transição de estados. E ficar atento também à parte da seleção, para fazer a seleção correta de acordo com os símbolos e as regras de seleções dos flip-flops que você vai utilizar. E basicamente o conteúdo desta aula foi este, né? Se você comparar com as aulas anteriores, basicamente o que fizemos aqui foi uma síntese de um outro contador, né? Um circuito sequencial, uma máquina de estados, a diferença era os estados trocados ali, né? E vimos também na parte do simulador, né? Que tivemos que utilizar um circuito Master Clear para poder tirar esse gerador de sequência pseudo-aleatória daquele loop
infinito que ele ficaria preso ali, né? Ele só sai dali se você ou desligar o sistema ou se você aplicar um reset nele assíncrono, né? Espero que você tenha compreendido o conteúdo deste bloco de circuitos sequenciais. Foi uma grande satisfação ensinar para você esse conteúdo, mais um conteúdo de um grande bloco, né? E no próximo bloco, para encerrar o curso, nós vamos falar sobre os circuitos aritméticos, onde vamos precisar daquele conteúdo lá do início, que vimos a parte de lógica aritmética, a parte de operações aritméticas. Vamos precisar de circuitos combinacionais, vamos precisar de circuito sequencial, então é importante que você tenha todo esse apanhado de conteúdo que você já viu até aqui, porque nós vamos utilizá-lo no próximo bloco, beleza? Vejo vocês agora no próximo bloco e bons estudos e até mais!